Você conhece uma doença chamada malformação arteriovenosa facial? Eu nasci com ela, o que fez com que um grande inchaço crescesse no meio do meu rosto. Essa doença é algo com que você nasce e acontece quando suas artérias e veias, que normalmente fazem trabalhos diferentes, se conectam. Isso permite que o sangue flua entre elas, formando um grande coágulo sanguíneo. Tive que passar por várias cirurgias quando era jovem, mas cada cirurgia fazia meu rosto parecer ainda mais estranho. Quando estava na escola, especialmente na escola primária, os meninos da minha classe me provocavam muito por causa desse problema no meu rosto. Eu me sentia muito mal comigo mesma, e por mais que tentasse, não conseguia esconder isso. Eu achava que nunca encontraria amor ou me casaria. Pensava que ninguém poderia amar alguém que parecia tão feia como eu, pelo menos até conhecer ele. Eu, Sofia, costumava ser muito negativa e sem confiança, e as outras pessoas percebiam isso em mim. Embora o que as pessoas dissessem sobre minha doença me afetasse um pouco, era principalmente minha família, especialmente minha irmã, que me fazia sentir pior. Veja, minha irmã Brenda é realmente bonita. Ela tem olhos bonitos, cílios longos e um nariz perfeito. As pessoas costumam dizer o quanto ela é encantadora. Meus pais estavam realmente orgulhosos dela e frequentemente compravam novas roupas, sapatos e acessórios de cabelo para ela. Mas, quando se tratava de mim, minha doença me fazia parecer diferente, e eles agiam como se eu não importasse. Eles diziam coisas como seria uma vergonha se Brenda fosse vista como uma irmã tão feia. Por causa disso, meus pais não queriam que eu passasse muito tempo com minha irmã. Brenda não se importava com minha doença. Ela me tratava como qualquer irmã trataria, até compartilhando seus brinquedos e acessórios de cabelo comigo. Ela me defendia quando as pessoas diziam coisas maldosas sobre meu rosto. Ela estava sempre lá quando eu precisava. Sou muito grata pela bondade dela, mas, embora eu ame Brenda e aprecie seu apoio, meus pais sempre favoreciam. Eles não mostravam muito interesse por mim. Por exemplo, mesmo que Brenda tirasse notas medianas, eles elogiavam muito, dizendo: Brenda, você é incrível, não é só bonita, mas também inteligente. Estamos tão orgulhosos de você. Mas quando eu ia bem em uma prova, eles não pareciam se importar. Diziam coisas como: ser inteligente não é o suficiente na vida. Mesmo que você não seja muito inteligente, ainda pode se sair bem se for bonita e amigável. Mas, como você não é bonita, terá dificuldades. Sempre que eu encontrava um vestido bonito de que gostava, eles diziam: esse vestido ficaria ótimo na Brenda, mas não vai combinar com você. As pessoas vão rir de você se usar isso. E quando eu queria experimentar maquiagem, eles me desencorajavam, dizendo: maquiagem não vai ajudar muito no seu caso, é uma perda de tempo. Eles sempre me comparavam com Brenda, e tudo que eu fazia parecia desapontá-los. Isso me fazia perder a confiança cada vez mais. Brenda tentava me defender dos nossos pais, mas isso só piorava as coisas. Foi quando percebi que eu realmente não pertencia à nossa família, e a escola não era melhor. Os meninos da minha classe me provocavam com apelidos maldosos como monstro ou arma facial. Alguns até me evitavam, com medo de pegar minha doença se me tocassem. Mesmo no ensino fundamental, as coisas não melhoraram muito. Alguns meninos faziam caretas só porque eu estava perto deles. Mesmo que ninguém dissesse nada diretamente para mim, eu ouvia sussurros sobre mim. Mas o que realmente doeu foi quando me tornei alvo de um jogo cruel. Havia um jogo em que o perdedor tinha que confessar seus sentimentos para alguém na classe, e eu era frequentemente escolhida. Claro, eu sabia que eles só estavam confessando porque perderam o jogo, então eu sempre dizia não. Mas então eles espalhavam que foram rejeitados pela menina monstro. Um menino até gritou comigo por recusá-lo, dizendo: não se ache só porque é um jogo. Na época, parecia muito injusto para mim, mas eu estava convencida de que meu rosto era um problema. Eu achava que deixava as pessoas desconfortáveis só por estar por perto. Me sentia culpada. Durante todo o ensino fundamental e médio, eu não tive boas lembranças com os meninos, mas houve uma exceção. Apenas uma vez, me apaixonei por um menino da minha classe. Isso aconteceu no segundo ano do ensino médio. Havia um menino na minha classe com quem eu acabei sentando ao lado depois que os lugares foram sorteados. Ele me tratava como qualquer outra pessoa, sem zombar de mim ou me evitar por causa do meu rosto. Ele me dizia bom dia todos os dias. Eu sabia que ele não tinha nenhum sentimento romântico por mim, mas seu simples cumprimento me trazia tanta felicidade em meio a todas as provocações e evitamentos. Naturalmente, comecei a gostar dele. Eu realmente não queria namorar com ele nem nada disso. Só queria que nossas interações agradáveis continuassem.
Mas, com o passar do tempo, comecei a perceber que tinha sentimentos por ele. Depois de pensar muito sobre isso, decidi pedir conselhos à minha irmã. Ela me disse, seja honesta com ele sobre como você se sente. Então, depois de pensar muito, deixei uma carta na mesa dele, dizendo como eu me sentia. Alguns dias depois, algo estranho estava acontecendo na aula. Quando cheguei lá, as pessoas estavam sussurrando e olhando para mim. Então, o menino veio até mim e perguntou, você deixou esta carta na minha mesa? Eu assenti silenciosamente, olhando para o chão. De repente, ouvi um som de rasgão acima de mim. Pedaços da minha carta rasgada estavam caindo ao meu redor. É um incômodo quando coisas assim acontecem. O que você vai fazer se surgirem rumores por causa disso? Você se apaixonou por mim só porque eu disse oi para você? Você não entende nada sobre amor. Eu não quis dizer nada com isso. Se te dei a ideia errada, desculpe, ele disse. Então, toda a turma começou a aplaudir e comemorar. As pessoas diziam coisas como, uau, você é corajosa e isso é meio triste, não é? Depois disso, tudo ficou embaçado. A próxima coisa de que me lembro é que estava em casa, mas não me lembro de como cheguei lá. Tudo que eu podia sentir era culpa e tristeza. Depois disso, não conseguia suportar a ideia de voltar para a escola depois do que aconteceu, então parei de ir. Quando meus pais descobriram, em vez de me apoiarem, disseram, bem, ele tinha razão. Você causou problemas, então deve a ele um pedido de desculpas. Eles ficaram bravos comigo por faltar à escola por causa de algo pequeno e tentaram me fazer voltar, mas eu simplesmente não conseguia me forçar a fazer isso. No final, larguei o ensino médio e me isolei em casa. Minha irmã mais velha estava preocupada comigo e tentou me ajudar, mas nossos pais eram duros. Eles gritavam comigo todas as manhãs ou invadiam meu quarto para me insultar, dizendo coisas como você é uma decepção ou gostaríamos de nunca ter tido você. Todos os dias, eu me sentia cada vez mais sem esperança, me perguntando por que eu existia. Minha irmã percebeu como as coisas estavam ruins e falou com nossos avós do lado da minha mãe. No dia seguinte, eles vieram me visitar para ouvir o meu lado da história. Quando eles ouviram o que aconteceu na escola e como nossos pais reagiram, ficaram furiosos. Eles disseram aos nossos pais, nós vamos cuidar dela e me resgataram daquela situação. Meus avós não desistiram de mim, mesmo quando eu me sentia sem esperança. Eles me apoiaram com amor, junto com minha irmã, e pouco a pouco comecei a me curar. Embora eu estivesse me sentindo mais feliz a cada dia, eu não conseguia me livrar do medo e da desconfiança em relação aos rapazes, não importava o quanto eu tentasse. Mas meu avô sempre me animava, dizendo, você encontrará felicidade à sua maneira, sem precisar se casar. Nós só queremos que você encontre alegria no caminho que escolher. Esqueça aquele cara que te machucou. Ficar pensando nele é perda de tempo. Você tem tantos futuros brilhantes pela frente, mesmo que nós talvez não tenhamos muito tempo restante. Minha avó era uma fonte constante de conforto, dizendo que enquanto eu estivesse feliz, era isso que importava. Ela me elogiava, dizendo coisas como sua pele é radiante, eu te invejo ou seus olhos brilham como joias. Minha irmã frequentemente vinha à casa dos nossos avós, e nós conversávamos e nos aproximávamos. Líamos revistas juntas, falávamos sobre maquiagem bonita e simplesmente aproveitávamos a companhia uma da outra. Depois de viver assim por cerca de 3 anos, comecei a me sentir motivada a fazer algo mais. Decidi estudar novamente para obter meu diploma do ensino médio, o que finalmente consegui. Depois, comecei a procurar trabalho que pudesse fazer de casa e, aos poucos, comecei a ganhar dinheiro. Não era tanto quanto que os outros ganhavam em empregos regulares, mas comparado aos dias em que me sentia presa e sem esperança, senti que tinha percorrido um longo caminho. Morando na casa dos meus avós, eu ainda tinha medo dos comentários das pessoas sobre minha aparência, então ficava em casa. Foi quando meus pais apareceram de repente um dia, sem nem mesmo um telefonema antes. Eles invadiram a casa dizendo que precisavam falar comigo. Do nada, disseram, há uma proposta de casamento para você. O rapaz é filho de alguém importante em uma fundação médica. Ele aparentemente também tem seus próprios problemas e dificuldades para encontrar um parceiro, então estão sugerindo você. Não é ótimo? Ele é rico e está disposto a aceitar alguém como você, que é vista como um fardo para a sociedade. Fiquei chocada com essa notícia repentina, mas meus avós intervieram para me apoiar. Eles argumentaram que não era justo tomar uma decisão tão grande sem considerar meus sentimentos. Meu pai, tentando ser convincente, disse, esta pode ser a única chance dela. Ela passou por tanto por causa de sua aparência.
Por que não ver isso como uma oportunidade para ela ser feliz? Olhei a foto do rapaz que meu pai me mostrou. Seu rosto estava parcialmente coberto pelo cabelo, mas eu podia ver que ele estava um pouco acima do peso e tinha uma aparência peculiar. Achei que ele também poderia estar enfrentando pressão para se casar ou talvez tivesse algumas preferências incomuns. Mas, mesmo que eu dissesse não à proposta, parecia que as negociações com a outra família já estavam acontecendo. Eles eram ricos, e meus pais provavelmente tentariam me empurrar para o casamento, apesar dos meus sentimentos. Senti que precisava aceitar a proposta para proteger meus avós de qualquer problema potencial. Quando disse que aceitaria, meus avós ficaram chocados. Eles me abraçaram fortemente, tentando me convencer do contrário. Você não precisa concordar com algo tão ridículo, disseram. Mas, entre lágrimas, eu disse a eles, vovó, vovô, até agora eu sentia que a vida não tinha significado, mas porque vocês estiveram ao meu lado, encontrei alegria em viver. Nunca poderei agradecer o suficiente, mas não quero causar mais problemas para vocês, então decidi aceitar essa proposta de casamento. Talvez, como papai disse, essa seja minha única chance. Meus avós choraram silenciosamente e me abraçaram com força. Alguns dias depois, tive que conhecer o rapaz da proposta, Mateu, e seus pais. Não esperava que esse encontro mudasse nada. Mateu parecia tímido e mantinha a cabeça baixa. Seu cabelo cobria a maior parte do rosto e sua pele parecia inflamada. Ele falava tão baixo que às vezes eu não conseguia ouvir. Durante nosso encontro, ele mal olhou para meu rosto e respondeu as perguntas com frases curtas. Não pude deixar de pensar, esse homem realmente vai ser meu marido? Ele mal consegue manter uma conversa. Mas senti que não tinha escolha. Ambos os pais estavam tão ansiosos pelo casamento, agindo como se já estivesse decidido, que me senti pressionada, como se não pudesse dizer não. Eventualmente, tudo foi arranjado. Como filho de uma família rica, Mateu nos proporcionou um apartamento luxuoso, cheio de eletrodomésticos e móveis caros. Mas nossas conversas não fluíam bem, era como se ele nem me visse. Ele era tão quieto o tempo todo, e seu silêncio constante começou a me pesar. Então, tentei começar uma conversa. Por que você concordou com esse casamento, Mateu? Surpreendentemente, ele começou a tirar a camisa. Confusa e em pânico, vi que sua pele estava vermelha e inflamada. Ele explicou, tem uma condição de pele chamada psoríase, não é contagiosa, então não se preocupe. Mas, por causa da minha aparência, nunca tive experiências românticas. As pessoas até espalharam rumores de que eu tinha uma DST, o que não é verdade. E por causa da minha aparência, meus pais não querem nada comigo. Provavelmente arranjaram esse casamento para se livrar de mim. Sinto muito por te arrastar para isso. Depois que ele explicou, ele vestiu a camisa de novo e fez uma reverência profunda para mim. Notei algumas inflamações na linha do cabelo dele e percebi que ele estava deixando a franja crescer para esconder isso. Eu entendo, por favor, não se preocupe, eu disse. Estou em uma situação semelhante. Quando ele levantou a cabeça, contei tudo sobre meu passado. Ao ouvir minha história sobre o ensino médio, ele começou a chorar. Não consigo acreditar que alguém te trataria assim. Deve ter sido tão difícil para você. É horrível como as pessoas te trataram, disse ele, ficando bravo em meu nome e oferecendo-me conforto, apesar de passar por suas próprias lutas. Mateu chorou e ficou bravo ao ouvir sobre meu passado. Eu não pude deixar de pensar como esse homem é gentil. Quando eu perguntei a ele, ele corou e sorriu timidamente, dizendo, eu estava pensando a mesma coisa. A partir daquele momento, passamos a noite inteira compartilhando nossas histórias de vida, chorando, ficando zangados e nos compreendendo. Eu tentei aprender mais sobre a condição de pele dele e pesquisei diferentes tratamentos, incluindo mudanças na dieta e suplementos. Notei que ele era exigente com comida, especialmente vegetais, então experimentei diferentes sabores e métodos de cozimento para fazer refeições que ele gostasse. Gradualmente, ele começou a gostar mais de comer e a se sentir melhor fisicamente. Também começamos a fazer coisas como yoga para reduzir o estresse e tivemos muitas conversas. Eu vi o sorriso de Mateu crescer ao longo do tempo. Ele nunca disse nada negativo sobre minha aparência. Em vez disso, ele corava e dizia, você é fofa. Uma vez, quando perguntei se ele não gostava de como eu parecia, ele me tranquilizou dizendo, de jeito nenhum, isso faz parte de quem você é e eu acho fofo. Você passou por tanta coisa e permaneceu forte. Eu não acho que haja outra mulher tão forte e maravilhosa quanto você. Mateu me disse isso, e essas palavras trouxeram-me tanto conforto.
Nos anos seguintes, trabalhamos em um plano para melhorar a condição de pele dele. A inflamação começou a diminuir e a vermelhidão na linha do cabelo se tornou menos perceptível. Além disso, com seu estilo de vida disciplinado, ele perdeu peso e se transformou em um Mateu esbelto e bonito. Eu não pude deixar de me apaixonar por ele novamente quando ele cortou a franja. Ficou tão bem nele. Mateu, que costumava ser tímido por causa de sua condição de pele, disse: "Eu me sinto um pouco envergonhado de mostrar a Sofia", mas, à medida que ele ganhava confiança, as pessoas no escritório começaram a vê-lo de forma diferente. Ele não tinha contado a ninguém sobre sua doença antes, pensando que eles não entenderiam, mas quando finalmente se abriu, ele ficou surpreso que todos aceitaram. Eles até disseram: "Por que você não nos contou antes? Confie mais em nós." Um dia, enquanto estávamos aproveitando nosso tempo juntos, Mateu sugeriu de repente: "Ei, o que você acha de termos uma cerimônia de casamento?" Mesmo que eu tivesse me tornado um pouco mais positiva desde que me casei com ele, a ideia de enfrentar uma grande multidão ainda me assustava. Quando hesitei, ele me tranquilizou dizendo: "Se você realmente não gostar da ideia, não precisamos fazer isso. Mas eu pensei que seria uma maneira agradável de agradecer as pessoas da minha empresa que me apoiaram. E é tudo graças a você, Sofia, que eu posso até pensar nisso." O antigo nunca consideraria um casamento porque eu tinha muita vergonha da minha condição de pele, mas com sua ajuda, meus sintomas melhoraram e eu sinto que posso encarar o futuro com mais confiança. Suas palavras gentis me tocaram, e depois de pensar um pouco, decidi dar um passo à frente e concordei em ter uma cerimônia de casamento. Como eu não tinha muitos amigos, convidei apenas meus pais, avós e minha irmã. No entanto, menos de 4 meses antes do casamento, minha irmã descobriu que estava grávida e decidiu evitar reuniões por razões de segurança. Então, no final, apenas meus pais e avós compareceram. Meus avós estavam felizes por estarem lá, mas meus pais claramente não estavam animados com isso. Apesar da desaprovação deles, eles não podiam recusar devido ao seu status, então vieram a contragosto. O mesmo aconteceu com os pais de Mateu. Eles não pareciam satisfeitos, mas como alguns de seus associados e conhecidos estavam presentes, eles concordaram relutantemente em vir. Ambos os conjuntos de pais eram hábeis em colocar uma fachada, então disseram coisas que não significavam verdadeiramente na frente dos outros convidados. Eles diziam coisas como: "Nós lutamos com a doença dele, mas estamos felizes em ver o quanto ele cresceu, ou estamos orgulhosos do nosso filho por enfrentar preconceito com força." Eles até fingiram estar emocionados às lágrimas, e alguns convidados, enganados por suas falsas emoções e palavras, derramaram lágrimas de simpatia. Eu não pude deixar de me sentir surpresa com a audácia deles, querendo parecer bem, apesar de tudo. Mas Mateu não era do tipo que ficava em silêncio. Nossos pais podiam ver isso. Quando foi a vez dele falar, ele escolheu compartilhar sobre o seu passado. Ele falou sobre como enfrentou discriminação na escola por causa de sua condição de pele, mesmo que não fosse contagiosa. As pessoas evitavam tocar em qualquer coisa que ele tocasse. Conhecer e se casar comigo havia lhe dado esperança. Ele também falou sobre as minhas lutas, como eu era constantemente comparada à minha irmã mais velha e verbalmente abusada pelos nossos pais. Ele mencionou como eu fui profundamente ferida pelas palavras deles e nem conseguia sair de casa por causa dos comentários cruéis dos colegas sobre minha doença facial no ensino médio. Ele também compartilhou como foi repreendido pelos seus pais por causa da condição de pele, sendo chamado de sujo repetidamente, e ele mostrou provas do maltratamento deles. Com uma determinação resoluta, Mateu reproduziu uma gravação dos comentários dolorosos dos pais sobre sua condição de pele. A gravação ecoou pelo local, capturando declarações terríveis como "sua pele nos enoja e nós nos arrependemos de ter um filho com uma pele tão suja." Seus pais tentaram interromper, mas já era tarde demais. O silêncio estarrecedor dos convidados falou muito, e meus pais pareceram desconfortáveis enquanto sussurros se espalhavam ao redor deles. Apesar do final constrangedor do nosso casamento, muitos convidados expressaram apoio, dizendo: "Vocês passaram por muita coisa e estamos aqui por vocês." No entanto, essa revelação causou um alvoroço. Mais tarde, descobriu-se que os pais de Mateu eram líderes de uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar indivíduos com deficiência, defendendo uma sociedade onde eles possam viver sem barreiras. O fato de que eles maltrataram seu próprio filho, que tinha uma condição de pele, contradizia os princípios da organização. Críticas e oposição surgiram, levando-os a renunciar de seus cargos de liderança na organização. Quanto aos meus pais, veio à tona que eles aceitaram um grande dote para arranjar meu casamento com Mateu. Eles foram rotulados como monstros que venderam a própria filha por dinheiro por aqueles ao redor deles.
No entanto, eles tolos desperdiçaram o dote em seus próprios desejos egoístas e decidiram investir no mercado de ações sem nenhum conhecimento, resultando em perdas significativas. Eventualmente, eles se encontraram com uma dívida superior a R$200 mil, muito além do dote que receberam. Eles tiveram a ousadia de pedir nossa ajuda, mas nós recusamos firmemente. Apesar das tentativas persistentes deles, decidimos cortar laços com e nos mudar, mudando nossos números de telefone. Agora, estamos vivendo felizes juntos. Parece que o destino realmente nos uniu. Estou incrivelmente contente neste momento. Embora o começo tenha sido difícil, conhecer-me e casar com Mateu trouxe-me uma imensa felicidade. E com o tempo, aprendi que meu valor não estava na aparência, e sim na força que encontrei dentro de mim, aquela que nem o espelho podia refletir. Que história de amor incrível! É encorajador ver que alguém que nasceu com uma condição rara e passou por uma vida de dificuldades devido ao seu aspecto físico, e desde a infância, enfrentou provocações e rejeições, especialmente na escola e em casa, onde a família não apoiava, conseguiu superar de forma brilhante sua condição. Sofia encontrou conforto e apoio na irmã, Brenda, e depois nos avós, que ajudaram a se recuperar emocionalmente. Eventualmente, ela foi forçada a aceitar um casamento arranjado com alguém com uma condição de vida semelhante, Mateu. Com o tempo, ambos encontraram amor e compreensão no outro, melhorando suas condições e vivendo felizes, enquanto as ações dos pais que tentaram manipulá-los acabaram sendo expostas e condenadas. O principal ensinamento sobre a importância de encontrar valor e força interior, e como a verdade e a transparência eventualmente prevalecem. Além disso, mostra que o amor e o apoio verdadeiro podem transformar vidas, mesmo após experiências dolorosas. Obrigado por ouvir. Se essa história te fez pensar, compartilhe também. Acho que muita gente pode aprender com ela. Até a próxima. Okay.